Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua vida e a sua casa sejam sempre abençoados pelo Senhor. Nesta manhã, convido a todos para que abram as suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Como sabem, iniciamos na semana passada uma série de mensagens sobre um tema geral, famílias em perigo. Na semana passada nós abordamos aqui 2 temas e eles se encontram disponíveis no nosso site. E esses temas estão relacionados com a realidade familiar. A última mensagem que eu estive trazendo aqui foi baseada no tema sobre a influência do machismo e do feminismo no casamento. E nesta manhã, nesta oportunidade, o tema que eu estou trazendo é liderança espiritual dentro da família. E para este fim, nós estaremos lendo aqui Jó, capítulo 1, verso 1 ao verso 5, que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos abençoe, agora que estaremos meditando na sua palavra. Pai querido, nos submetemos à tua vontade sempre. E neste momento a nossa expectativa é que sejamos edificados, orientados, instruídos pela tua palavra, para que dentro das nossas casas saibamos, pela sabedoria da tua palavra, exercermos a liderança espiritual que o Senhor nos chamou, como pais que somos, responsáveis pelos nossos filhos, e homens que somos, responsáveis pelas nossas esposas e também pelos nossos filhos. Desperta-nos, encoraja-nos e ajuda-nos a compreender a tua vontade e o modo como aplicarmos a tua autoridade dentro da nossa casa. Nós oramos por isso, Pai, e pedimos que o Senhor assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, sem dúvida alguma, os nossos filhos são, entre aspas, os bens mais preciosos que nós temos na nossa vida. E não é à toa, não é sem sentido, que a palavra de Deus diz que os nossos filhos são uma herança do Senhor. Isso está registrado no Salmo 127, verso 3. No Salmo 128, o salmista diz que o homem que teme o Senhor, ele é abençoado de muitas maneiras. E uma das maneiras pelas quais Deus abençoa o homem que teme o Senhor, é que ele lhes dá aos pais filhos como rebentos da oliveira. Porque os filhos de fato são preciosos para a vida de todo pai e toda mãe sincera e responsável. E a maioria dos pais acredita que são os principais responsáveis pelo desenvolvimento espiritual de seus filhos, mas poucos dedicam tempo durante a semana para cuidarem deles nesse sentido, para os educarem no caminho do Senhor, para influenciarem as suas vidas em relação àquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. E essa constatação, ela já foi verificada por uma pesquisa realizada por um importante instituto nos Estados Unidos, Barna Research Group, que constatou numa pesquisa entre 1.010 pessoas, pais, pessoas adultas, que dentre os 50 estados, 48 estados, e essa pesquisa constatou que 85% dos pais acreditam que são sim os primeiros responsáveis pela educação e pela formação espiritual dos seus filhos.
11% desses pais que foram pesquisados disseram que a responsabilidade primária não é deles, mas é da igreja. E apenas 1% disse que a responsabilidade primária não é dele, nem da igreja, mas é da escola onde os seus filhos estudam. E, de fato, as igrejas, elas entendem a sua responsabilidade na formação espiritual dos nossos filhos e valorizam o ministério de casais e o ministério de filhos, ocupando estratégias de ensino, contratando bons obreiros, investindo na escola bíblica dominical, investindo em EBFs, em lives e materiais didáticos e tantas outras iniciativas voltadas para a formação espiritual dos nossos filhos. Mas aquilo que a igreja faz nessa direção nunca supera a responsabilidade dos pais na educação cristã das nossas crianças. É justificável o fato de tantos pais preocupados com o futuro dos seus filhos investirem esforços sem medida para que estudem com o máximo compromisso, inclusive nas melhores escolas possíveis. Por quê? Porque eles anseiam que os seus filhos cresçam com segurança financeira e sejam bem empregados no futuro. Contudo, infelizmente, muitos desses mesmos pais não apresentam o mesmo nível de preocupação, o mesmo nível de dedicação, o mesmo nível de esforço, o mesmo nível de compromisso quando se fala da formação espiritual dos seus filhos dentro de casa, para que amem e sirvam o Senhor desde cedo, para que saibam resistir às tentações deste mundo e para que não vivam uma vida cristã indiferente, apaixonados por tantos interesses, mas ao mesmo tempo desinteressados da vida cristã e também da vida da igreja. Por isso, acabam crescendo ao lado de pais crentes, sem nunca terem lido a Bíblia, sem uma disciplina regular de oração, sem intimidade com Deus, sem se importarem com a igreja, com a escola bíblica dominical, sem firmeza para discernirem e se desviarem da imoralidade, amedrontados diante da necessidade de darem testemunho de Cristo aos seus colegas, mais entusiasmados com as coisas deste mundo do que com as coisas do reino de Deus, as coisas celestiais. E não é incomum pais nesse contexto, pressionarem as igrejas para que elas, entre aspas, salvem os seus filhos, sem se darem conta que esta responsabilidade ela é especialmente dos pais, especialmente de homens cristãos, e esta responsabilidade é intransferível, mesmo quando a igreja, entendendo a sua responsabilidade no processo, oferece as melhores oportunidades possíveis para que os nossos filhos sejam bem educados e bem orientados na palavra do Senhor. Eu concordo com uma frase de Lutero que dizia o seguinte: a maior e mais nobre obra e o serviço mais importante que podemos prestar a Deus na terra é trazer outras pessoas, especialmente aquelas que nos são confiadas, ao conhecimento de Deus pelo Santo Evangelho. O ponto de Lutero é que o maior privilégio que podemos ter na vida de homens crentes, de mulheres crentes, é de levar a Cristo aqueles que estão próximos a nós, especialmente os da nossa própria casa, que temos maior influência, que temos maior contato, que temos maior convivência. Esta é a maior missão que temos como pais. Eu como pai, você como pai, esta é a nossa maior missão, de conduzir nossas esposas, de conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, para que temam o Senhor desde cedo. Embora eu concorde com que a igreja e o lar formam uma equipe poderosa, creio que os pais possuem as melhores oportunidades e precisam se preparar pelas seguintes razões. Primeiro, porque a Bíblia claramente deixa claro que esta responsabilidade pertence principalmente a homens cristãos. Segundo, nem todas as famílias são iguais. As famílias têm muitas formas e tamanhos diferentes. Portanto, não é tão eficaz a abordagem generalizada que a igreja faz das necessidades, porque existem inúmeras particularidades e sentimentos envolvidos da casa
dentro da casa de cada um. Então a igreja não tem como, de forma, ao tratar e abordar todas as crianças, tratar da particularidade de cada um. Quem tem a melhor percepção da realidade da criança, da necessidade da criança e dos limites da criança são os pais. Em terceiro lugar, muitas crianças possuem também mais fé do que os pais. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 18, verso 3, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Dentre outros assuntos, o que Jesus estava ensinando é que as crianças podem servir de modelo para os adultos. Portanto, os adultos precisam crescer e se tornar como elas, observando o desejo que aquelas crianças tiveram de se aproximar dele. Isso significa que muitas vezes a deficiência da fé não se encontra na criança, mas nos pais. E os pais precisam ter consciência da sua condição, da sua realidade espiritual diante do Senhor, no tocante à educação espiritual dos seus filhos. Em quarto lugar, toda criança precisa de um pai que a eduque como um pastor. Quando a igreja, o lar trabalham juntos, aumentam a nossa eficácia. Então não podemos transferir toda esta responsabilidade para a igreja. E a igreja não pode também se omitir diante da sua própria responsabilidade de auxiliar os pais na educação dos filhos e também auxiliar os próprios filhos no encaminhamento da vida cristã. Os pais ensinam a vida pessoal e íntima com Deus e a igreja ensina a vida cristã comunitária. Cada um tem um papel, cada um educa a partir de um ângulo diferente em relação às nossas crianças. E o meu objetivo aqui é de destacar nessa passagem que lemos o quanto Jó, comprometido em manter os seus filhos no temor do Senhor, se dedicou e se manteve atento à necessidade de cada um deles. E demonstrando com isso como nós, pais, podemos aprender com ele sobre liderança espiritual dos nossos filhos. Então vamos voltar os nossos olhos agora para aquilo que está escrito. No verso 1 até o verso 3, nós temos aqui informações sobre quem era Jó em primeiro lugar. Primeiro, a sua origem. Diz o verso 1 que Jó era da terra de Uz. Segundo, o caráter dele. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, final aí do verso 1. Então a sua origem era da terra de Uz, uma terra que hoje pertence aos árabes, na fronteira da Palestina, na fronteira oriental da Palestina, e o caráter dele, reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, verso 2 e verso 3, qual era a sua condição familiar? Veja só, Jó era casado, como diz o capítulo 2, verso 9, ele tinha uma esposa, obviamente, né? E tinha 9 filhos, diz o texto, sendo 7 homens e 3 mulheres, 9 filhos. Qual era a condição socioeconômica dele? Nós temos essa informação aí no verso 3. Olha a condição de Jó. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois. Quando fala 500 juntas de bois, é porque são duplas, né? São duplas de bois. Então ele tinha 1.000 bois, 500 jumentas, inúmeros funcionários, de modo que Jó era identificado no Oriente como o maior, isso do ponto de vista socioeconômico. Ninguém poderia ser comparado a Jó em termos de posses, né? Os seus funcionários eram inúmeros e ninguém era semelhante a ele. Essas informações, do verso 1 ao verso 3 aqui do nosso texto, são importantes para nos convencer que mesmo tendo uma família grande, diante de tantas responsabilidades fora de casa, Jó não usou as suas ocupações profissionais como razões para se omitir do cuidado dos seus filhos. Então ninguém era semelhante a Jó em relação a posses, em relação a preocupações fora de casa, em relação a ocupações profissionais. No entanto, por causa do seu caráter
reto e íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó não se omitia das suas responsabilidades fora de casa, muito menos das suas responsabilidades dentro de casa. Por isso, Jó é visto por nós como uma referência de um homem que assumiu a responsabilidade de conduzir a sua família no caminho do Senhor, independente das suas ocupações profissionais, que muitas vezes ouvimos em gabinetes pastorais. Eu não tenho condições de dar tanta atenção para os meus filhos, nem para a minha esposa, porque eu tenho uma agenda bastante intensa fora de casa. Ora, isso nunca deveria ser usado como justificativa para a omissão em relação à liderança espiritual dentro de casa, por parte de homens crentes. Por quê? Porque a família é mais importante para nós do que qualquer outro projeto que nos desvie desta percepção. A família, ela é um projeto de Deus, ela foi estabelecida por Deus. E os nossos filhos, como já dissemos aqui no início, são os bens mais preciosos que podemos ter nessa vida, porque são simplesmente a herança que o Senhor nos deu. E temos o dever de cuidar dos nossos filhos, de cuidar da nossa casa. E Jó, percebendo isso, entendendo a sua responsabilidade e o seu dever, não se omitiu diante da necessidade de cuidar espiritualmente da formação dos seus filhos. Agora o verso 4, o ambiente familiar de Jó. Olha como eles conviviam. Diz o verso 4, que Jó criou filhos que cultivavam harmonia na família. Fazia parte desta formação espiritual que Jó ofereceu aos seus filhos, criá-los para que entre eles houvesse harmonia, houvesse respeito, houvesse carinho, houvesse cuidado mútuo uns com os outros. Eles tinham o hábito, por exemplo, de irem às casas uns dos outros, como diz aí o texto no verso 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Que grande privilégio viver uma realidade como essa, que nem todos têm condições de viverem essa realidade, porque as relações estão tão prejudicadas por causa do pecado, mas tão prejudicadas que todas as vezes que você encontra, não é possível ter paz. E às vezes, muitos pensam que é melhor se manterem afastados, sabiamente afastados, do que ter uma aproximação, porque as relações realmente elas estão muito deficientes por causa do pecado. E relacionamento é um compromisso bilateral. E aqui Jó, desde o início, criou os seus filhos de tal modo que eles não perderam a conexão, o afeto, o prazer e o interesse de estarem juntos. Então eles iam na casa uns dos outros, sentia aquele cheirinho, de churrasco na casa do irmão, e aí ia para a casa do irmão, era bem recebido, e ainda chamava as suas irmãs. Eles tinham consideração e sensibilidade pelas suas irmãs, e o registro disso aqui não é à toa, esse registro não está aqui em vão, porque numa sociedade patriarcal, onde o homem era exaltado sobremaneira, esse registro de que os 7 irmãos tinham interesse de chamar as suas irmãs, mostra justamente a harmonia que havia naquele contexto, de envolver as suas irmãs nesta relação harmoniosa e também cuidadosa que eles tinham uns com os outros. Tudo isso indica que Jó e a sua esposa haviam criado uma família amorosa e unida, que se importava e tinha prazer de estar nas casas uns dos outros. E a liderança espiritual de Jó não considerava apenas disciplinas religiosas, mas também vida social, com fraternizações familiares, com banquetes, comidas, bebidas e muita alegria. Então, a formação espiritual que nós estamos tratando aqui, observando o exemplo de Jó, não se relaciona apenas a disciplinas espirituais, a disciplinas religiosas, mas no cultivo do afeto, do respeito. Dentro da nossa casa, nós não podemos permitir que os nossos filhos cresçam, que já desde o início da sua formação, cresçam se afastando uns dos outros. Pelo contrário, precisam crescer demonstrando amor, respeito, interesse pela amizade. E nós, pais, somos responsáveis de conduzirmos os nossos filhos a este nível de relacionamento dentro de casa. Mas
tudo que acontecia ali com os filhos de Jó acontecia sob a sua supervisão, a supervisão que ele mesmo vigiava, tinha, e também os limites que ele estabeleceu, cujos valores o identificava como um homem, como diz o verso 1, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esta era a base da educação de Jó em relação aos seus filhos. Ele era um homem temente a Deus, era um homem reto, era um homem que se desviava do mal, e por isso, para ele era natural cuidar dos seus filhos nessa direção, os levando a entender a sua responsabilidade de um para com o outro. Notemos a relação entre a paz em seus relacionamentos e a santificação dos seus filhos. Essas necessidades não são separáveis, mas complementares. Imaginemos, por exemplo, como seria uma família desunida, sem paz uns com os outros, enquanto seus membros dizem ter paz com Deus. Seria uma contradição, seria um conflito. Com os membros da nossa casa, nossa esposa, os nossos filhos, confessarmos termos paz com Deus e ao mesmo tempo não termos paz com a nossa esposa e com os nossos filhos. Isso seria incoerente. Agora, vamos imaginar o contrário. Como seria se em casa todos fossem unidos, afetuosos, mas seus membros desprezassem a palavra de Deus, desprezassem a igreja, desprezassem a vida de oração e vivessem afastados do Senhor? Isso também seria bastante conflituoso para o ambiente da nossa família, porque uma necessidade completa a outra. Precisamos de relações harmoniosas, pacíficas, prazerosas, e ao mesmo tempo nós carecemos de uma maior intimidade com o Senhor. Os filhos de Jó tinham paz entre si e as suas vidas eram santificadas a Deus. O diferencial nisso tudo era a postura que Jó assumiu dentro da sua casa, promovendo a harmonia dos relacionamentos uns com os outros e com o próprio Deus. Jó assumiu, verso 5, a liderança espiritual dos seus filhos. Ele não apenas assumiu aqui o cuidado com o ambiente da sua família, a formação dos seus filhos, mas Jó, em último lugar, assumiu a liderança espiritual dos seus filhos. É que nós encontramos aqui no verso 5. Vamos ler mais uma vez o que diz o verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim Jó fazia continuamente. Ele os santificava depois daquelas celebrações, por reconhecer que tinha responsabilidade diante de Deus por toda a sua família. Ele não esperava pela esposa, ele não atribuía essa responsabilidade para a esposa, ou nem se omitia diante dessa necessidade de assumir diante de Deus o cuidado e o dever de zelar pelos seus filhos depois que voltavam desses banquetes e também das bebidas com os seus irmãos. Diz o texto que Jó oferecia holocaustos para cada um dos seus filhos. Então, eram ao todo 9 sacrifícios que Jó fazia por todos eles. Esses holocaustos, eles eram feitos envolvendo animais, derramamento de sangue. Por causa desses sacrifícios, Jó estava considerando a possibilidade, não que os seus filhos tenham pecado, mas Jó estava considerando a possibilidade dos seus filhos terem cometido algum pecado naquelas celebrações. As Escrituras, elas dizem que, não dizem que os filhos de Jó, eles eram imorais e precisavam de perdão, tá? As Escrituras não falam a respeito disso. Jó fazia esses holocaustos apenas em caráter preventivo, como diz o próprio texto. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus. Não afirma o texto que os filhos nessas festas, nessas celebrações tinham pecado, mas preventivamente Jó assumiu a responsabilidade de fazer holocaustos por cada um deles, Nessas ocasiões de festas, as pessoas podem se
descuidar com seus pensamentos, com as suas palavras, com seus comportamentos, enquanto estão se divertindo. Seus filhos podem não ter pecado abertamente ou propositalmente, mas como um pai piedoso e que se preocupava com a vida espiritual de seus filhos, julgando que poderiam ter se comportado inadequadamente, oferecia sacrifícios ao Senhor, porque ele não queria os seus filhos afastados da comunhão com Deus. Jó sabia que o pecado tem o poder de afastar não apenas as relações uns dos outros, mas também as nossas relações para com o nosso Senhor e o nosso Criador. Então, Jó, interessado em ver os seus filhos da intimidade com Deus, desfrutando da comunhão com Deus e das bênçãos de Deus, ele fazia sacrifícios a favor dos seus filhos. Conforme Levítico 1, esses eram sacrifícios que Deus exigia para perdão de pecados. Jó foi um pai exemplar. Ele temia, servia, amava o Senhor e provava isso em seu comportamento cotidiano. Diz no final do verso 5 que continuamente Jó fazia isso, porque ele estava o tempo todo acompanhando os seus filhos, o tempo todo preocupado com seus filhos e o tempo todo cuidando para que seus filhos se mantivessem no caminho do Senhor. Ele poderia ter prejudicado seus filhos com as seduções das riquezas, com excesso de facilidades ou liberdades, pois Jó era grandemente rico naquele contexto. Ao invés disso, Jó estabeleceu um exemplo piedoso para os seus filhos, mostrando para os seus filhos que as delícias e os prazeres e as seduções do mundo não podem ser comparadas com as delícias e com os prazeres que são experimentados na presença do Senhor. Poucas pessoas estão preocupadas com o fato de seus filhos pecarem, mas estão mais preocupados com o sucesso dos seus filhos no mundo, e este é um terrível engano. Este é um terrível engano, porque os nossos filhos não encontrarão neste mundo, os nossos filhos não serão satisfeitos jamais neste mundo, como podem e serão plenamente satisfeitos na presença de Deus e na vida eterna. Portanto, deveria ocupar as nossas preocupações esta formação espiritual, a consciência dos nossos filhos a respeito de Cristo Jesus, o que Ele fez na cruz para nos redimir do pecado e nos garantir uma vida eterna na presença de Deus. E quando os nossos filhos crescem sem a consciência da obra da cruz de Cristo no Calvário, eles crescem depositando toda a sua esperança neste mundo e por isso acabam experimentando no final das suas vidas a maior de todas as infelicidades. Então, nós como pais devemos sim nos preocupar muito mais com a formação espiritual dos nossos filhos, os encaminhando no caminho da vida eterna. Nada substitui tão grande riqueza de ter os nossos filhos vivendo em harmonia uns com os outros e santificados por Deus. E eu quero concluir esta mensagem trazendo aqui algumas orientações a todos nós, e eu queria pedir que você desse toda a atenção, pois as orientações que eu passo agora a comunicar são orientações que visam a aplicação de tudo aquilo que nós vimos até aqui no exemplo de Jó. Vamos começar considerando as três principais necessidades dos nossos filhos. Os nossos filhos têm a necessidade de autoridade, os nossos filhos têm a necessidade de disciplina e os nossos filhos têm a necessidade de afeto. Os nossos filhos precisam aprender desde cedo, dentro de casa, a estrutura funcional que Deus estabeleceu na sua palavra em relação ao homem e à mulher, em relação ao pai e em relação à mãe. Precisam aprender a respeitar a figura de autoridade, a obedecer os seus pais, a honrar os seus pais, a acatar as suas orientações, jamais confrontar os seus pais, jamais ofender os seus pais, jamais insultar os seus pais, jamais desobedecer os seus pais, porque os pais são autoridade dentro de casa. Os nossos filhos podem ter todas as opiniões possíveis a respeito daquilo que nós orientamos, mas em nenhum momento os nossos filhos estão livres
da responsabilidade e do dever de obedecer pai e mãe, porque pai e mãe são autoridades que o próprio Deus instituiu para nos conduzir, para nos ensinar, para nos orientar em relação a tudo que envolve a nossa vida pessoal. Então, dentro de casa, os nossos filhos necessitam entender e respeitar figura dentro de casa. E se não for assim, não vai respeitar pastor, não vai respeitar presbítero, não vai respeitar diácono, não vai respeitar professor, professora, não vai respeitar as autoridades civis, não vai respeitar nenhuma figura de autoridade, porque dentro de casa não foi ensinado em relação a isso. Nossos filhos também necessitam de disciplina. E disciplina não me refiro somente à disciplina física, que muitas vezes é necessária, mas eu me refiro especialmente à disciplina de horários, né? Todos nós temos responsabilidades complexas na vida, e se desde cedo não formos preparados, se os nossos filhos não forem preparados para enfrentarem as responsabilidades complexas que a vida impõe, depois eles vão ter muita dificuldade com estudos, com trabalho, vão ter muita dificuldade até mesmo de administrarem suas próprias famílias, porque não tem horário. Não tem horário para acordar, não tem horário para comer, não tem hora para estudar, não respeita o horário de expediente de trabalho, não tem hora para chegar em casa, não tem hora para dormir, e tudo isso vai prejudicando a saúde emocional, física e também dos relacionamentos. E é em casa que os nossos filhos precisam aprender a ter disciplina para saberem desde cedo a equilibrar as suas necessidades e não ficarem o dia inteiro na frente de um computador, na frente de um videogame, quando eles precisam ter tempo para se relacionar com seus pais, com seus irmãos, para se divertirem fisicamente, exercitando o seu corpo, para também lerem a Bíblia, para poderem descansar a mente sem fazer absolutamente nada. Os nossos filhos precisam de disciplina para entenderem a necessidade de manter em equilíbrio todas as suas necessidades. E os nossos filhos também têm necessidade de afeto. Você imagina tudo isso acontecendo sem afeto, sem demonstração de amor, sem abraço, sem reconhecimento das nossas palavras, daquilo que eles fazem, sem dizer, filho, eu te amo, filha, eu te amo, né? Sem elogio, mas só crítica, só cobrança, só pressão, só disciplina. Não, nossos filhos precisam de uma formação equilibrada que envolva o afeto dos pais. Ligar para os filhos, quando eles estão na escola, quando eles estão em algum lugar. Ô pai, por que o senhor está me ligando novamente? Eu estou te ligando porque eu estou com saudade de você, quero te dizer que eu te amo. Esse afeto, ele gera saúde, firmeza, identidade, isso forma a dignidade da nossa criança. E quantos anos nós às vezes passamos sem nunca dizer para os nossos filhos que os amamos, evitando os abraçar, quando estão dentro de casa, herança do Senhor, bênção que o Senhor nos deu, e muitas vezes nem sequer demonstramos afeto pelos nossos filhos. Eles precisam do afeto dos pais. E não tratam os nossos pais, não tratam os pais como deveriam tratar, com a máxima dignidade e respeito. Meus irmãos, o afeto é fundamental em toda casa, em toda família, e nós nunca deveríamos perder o interesse de dedicarmos tempo com a nossa esposa, dedicarmos tempo com os nossos filhos. São tantas seduções fora de casa. Ora, coloca uma coisa no seu coração e na sua cabeça: não existe algo mais precioso do que desfrutar do relacionamento harmonioso com a nossa família, com a nossa esposa e com os nossos filhos. Não abra mão disso.
Não abra mão disso. A sua família é a coisa mais importante na sua vida. É a coisa mais importante na sua vida. Então, os nossos filhos, eles possuem 3 necessidades básicas que precisam ser equilibradas na nossa educação: autoridade, disciplina e afeto. Autoridade, disciplina e afeto. Todas essas necessidades, quando equilibradas, favorecem o mínimo de uma educação bem direcionada. Pais, especialmente homens cristãos, precisam assumir a responsabilidade pela educação dos seus filhos. Se você é um homem crente e está me ouvindo agora, saiba que a responsabilidade pela formação espiritual dos filhos não é da sua esposa em primeiro lugar, é sua. Esta é uma responsabilidade que Deus te conferiu, e você não pode tentar transferir para a sua esposa, transferir para a igreja. Não, assuma esta responsabilidade, porque ela é sua. Olhe para a sua esposa, olhe para os seus filhos, e a partir de hoje, tome uma decisão séria na sua vida, de se levantar dentro da sua casa com autoridade, para conduzir a sua família no caminho do Senhor, assim como Ele estabeleceu na sua palavra. E eu quero agora destacar aqui 3 questões muito importantes ainda para todos nós. Primeiro, nós só somos capazes de assumirmos esta responsabilidade prazerosa, esse privilégio que o Senhor nos deu, se nós formos homens íntegros e tementes a Deus dentro de casa. Nós não podemos esperar de nossos filhos aquilo que nós não oferecemos a eles, através da nossa própria condição espiritual e moral. Os filhos de Jó cresceram vendo um pai reto e íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Porque esses valores foram os valores que sedimentaram, que fundamentaram as ações de Jó em relação aos seus próprios filhos. Não adianta nós pedirmos para os nossos filhos lerem a Bíblia, orarem, estarem procurando participar da vida da igreja, se nós nem sequer somos vistos pelos nossos filhos cumprindo aquilo que nós estamos exigindo deles. Se eles não nos virem lendo a Bíblia, orando, participando da vida da igreja, não apenas assistindo os cultos, mas nos envolvendo com a vida da igreja, se os nossos filhos não nos virem cuidando daqueles que são pobres e necessitados, que carecem de socorro, da nossa misericórdia, como esperar que os nossos filhos também sigam o mesmo caminho? Então, nós primeiramente precisamos resolver essa situação com a nossa vida, a nossa relação com Deus. Resolver a dúvida sobre quem nós somos, ou os equívocos que nós adquirimos de outros modelos na sociedade sobre quem nós somos. Nós precisamos, primeiramente, resolver questões pessoais. Em segundo lugar, equilibrar a nossa agenda entre compromissos fora e dentro de casa. A família requer múltiplas atenções e cuidados, não apenas de contas pagas, mas principalmente de tempo e de convivência diária. É comum muitos homens se acomodarem no fato de que eles se dedicam ao suprimento de necessidades dentro de casa e se omitirem da responsabilidade de darem atenção às suas esposas, de darem atenção aos seus filhos, dizendo: olha, a minha parte, o meu dever é apenas suprir necessidade dentro de casa. Este é um engano. Esta não é a verdade de Deus. E você deve abrir mão deste pensamento que está destruindo o seu casamento e que está destruindo a sua relação com seus filhos. Porque nós, homens, temos sim o dever de sustentarmos as nossas famílias. Mas isto não anula a outra responsabilidade de cuidarmos dos relacionamentos dentro de casa e administrá-los de modo que eles temam a Deus e andem nos caminhos do Senhor, transferindo sempre para a esposa e culpando sempre a esposa por aquilo que os nossos filhos apresentam de mau comportamento. Não, a responsabilidade pela família é minha e é sua, se você é um homem cristão dentro de casa. Então, em terceiro lugar, é preciso tomarmos a iniciativa de identificar as necessidades da nossa esposa e também dos filhos,
assumindo a responsabilidade de conduzi-los no caminho da santificação do pecado e de terem compromisso com a igreja. Como que nós fazemos isso? Não deixem de trazer os seus filhos ao batismo. Deus se relaciona conosco mediante uma aliança, e o sinal dessa aliança é o batismo. No caso das crianças, assim como no Antigo Testamento, cabe aos pais que estão em aliança com Deus apresentá-los ao batismo. Se os seus filhos, que estão ainda debaixo da sua autoridade, ainda não se casaram, estão debaixo da sua autoridade, ainda não confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a sua missão a partir de hoje é de evangelizar o seu filho. Ah, pastor, já tenho evangelizado. Continue evangelizando, continue orando por eles, continue dando bom testemunho a eles, pois segundo a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, os seus filhos podem ser chamados ao arrependimento, e nesse dia você deverá estar ao seu lado, no dia do seu batismo. Que grande alegria seria ver filhos desgarrados sendo acolhidos pela graça salvadora, e isso com a contribuição nossa como pais. Segundo, não deixem de ensinar a palavra de Deus dentro de casa. A nossa equipe pastoral produziu um material que se encontra no site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, www.pipg.org. Lá você encontrará um guia de instrução para cultos domésticos, para cultos familiares. Acesse o site, baixe esse material, se prepare, estude, acesse Boas Literaturas. Temos uma livraria aqui que tem selecionado livros de boa qualidade teológica, a PAB, livrariapab.com.br. Repetindo, livrariapab.com.br. Tem muitos livros relacionados para a família. Você que está me ouvindo, acesse Boas Literaturas, se prepare. Deixe de continuar dizendo, eu não estou preparado, eu não conheço tanto, eu não tenho. Se prepare e comece a conduzir a sua família com cultos domésticos dentro de casa, abrindo a Bíblia, orando, buscando a Deus juntos. Não deixe de ler a palavra de Deus na sua casa. Envolva a sua família nos relacionamentos com a igreja. Preserve a sua autoridade dentro de casa, estabelecendo valores morais e valores espirituais, e supervisione, oriente e vigie os seus filhos em relação às suas amizades, locais que eles frequentam. Não deixem os seus filhos decidirem os seus próprios caminhos. Nós, pais, recebemos de Deus autoridade para decidirmos os caminhos dos nossos filhos. Eles não podem ser entregues aos seus próprios cuidados, como disse Provérbios. Se isso acontecer, vão se tornar vergonha para os pais. Vão se tornar vergonha para os pais. A sabedoria divina diz que eles não podem ser entregues aos seus próprios cuidados. Nós é que precisamos assumir os cuidados pelos nossos filhos. Proteja os seus filhos de perigos que não estejam enxergando nos seus relacionamentos, porque eles não viveram como os pais vivem, e já viveram. Eles não têm, muitas vezes, todo o discernimento do que está acontecendo diante deles, e você, percebendo, proteja os seus filhos. Não deixe os seus filhos se meterem em relacionamentos errados. Não deixe, não permita, não se acomode, porque de fato é responsabilidade nossa proteger os nossos filhos de relacionamentos nocivos. Cultivem diálogos constantes em casa. Se não encontram ambiente seguro para expressarem os seus sentimentos e com expectativa nos seus pais, vocês podem ter certeza que os nossos filhos, os seus filhos, vão encontrar em pessoas que não são as mais adequadas. Os nossos filhos precisam encontrar nos seus pais ambiente seguro para expressarem os seus pensamentos, expressarem os seus sentimentos, sem serem censurados, criticados, ridicularizados, debochados, porque se eles não encontrarem esse ambiente seguro dentro de casa, eles vão encontrar certamente com pessoas inadequadas fora de casa. E aí quem vai educar os seus filhos não vai ser você, não vai ser eu. Quem vai educar os nossos filhos são influencers, pessoas na internet, são pessoas aí das amizades que muitas vezes não estão preparadas, biblicamente para orientar os nossos filhos. Em último lugar, não deixe de orar pelos seus filhos. Não deixe de orar pelos seus filhos. É por isso que nós temos
priorizado nos nossos cultos momentos para que nós oremos pelas nossas crianças. Ah, pastor, eu não tenho filho. Então ore pelo seu irmão, ore pela sua irmã, ore pelos seus pais, ore pelos seus parentes que ainda não conhecem a Cristo. O ponto é que nós precisamos orar uns pelos outros. E eu estou aqui apenas destacando o dever dos pais orarem pelos seus filhos, suplicando perdão a Deus por causa dos seus pecados, assim como Jó fez, fazendo holocaustos por cada um de seus filhos. Mesmo que preventivamente, peça perdão a Deus pelos pecados dos seus filhos, peça que Deus preserve a vida dos seus filhos na comunhão com o Espírito de Deus, peça que Deus guarde os seus filhos dos maus caminhos, peça que Deus os oriente em relação ao seu futuro. Ore pelos seus filhos, ore pela conversão daqueles que se encontram perdidos, ore pela restauração daqueles que estão enfraquecidos na fé, ore pela harmonia nos relacionamentos uns com os outros, ore pelos seus namoros, pelos seus casamentos, pelos seus futuros casamentos. Peça a Deus sabedoria para selecionar e administrar também amizades, dentre tantas outras necessidades de oração que os nossos filhos têm. Oremos pelos nossos filhos, oremos pelas nossas esposas, roguemos a Deus. Deus ouve a nossa oração e se importa com a nossa casa, se importa com a nossa família, se importa com o seu casamento, se importa com a sua família. Recorra a Deus, porque você sozinho não pode ir muito longe. Só Deus, te tomando pelas mãos, pode te conduzir por um caminho seguro e feliz dentro da sua casa. Vamos orar.